Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. A paz do Senhor Jesus seja com vocês. Deus abençoe a todos para este nosso encontro mais uma vez com a palavra de Deus. Este nosso encontro para continuarmos crescendo na comunhão, na graça com o Espírito Santo de Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo nos abençoe para podermos andar, penetrar nesta palavra que vem da parte do nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a graça de que o Teu Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero falar com você neste mês de um tema muito importante para nós, para a nossa missão como comunidade Fanuel. Missão da qual as células estão ligadas e devem beber e devem externar e devem de alguma maneira tomar parte e manifestar. Nossa comunidade, nossa missão está intimamente ligada ao mistério da transfiguração do Senhor. E por isso eu gostaria de retomar com você, olhar com você algumas coisas sobre a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, narra a transfiguração. Na verdade, os Evangelhos de São Mateus e de São Marcos também o narram, e São João não narra o episódio da transfiguração, mas São João descreve essa relação com nosso Senhor Jesus Cristo de tal maneira que nos deixa perceber o quão impactado ele foi naquele dia em que nosso Senhor transfigurou-se na montanha, no Monte Tabor, e em que São João estava presente. Mas nós nos concentramos no Evangelho de São Lucas no capítulo 9. Por quê? Porque o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, nos conta de dois episódios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que o evangelista Lucas aproxima esses dois episódios e os colocam assim neste seu evangelho, que é a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo e a multiplicação dos pães. Então, eu quero concentrar com você sobre a transfiguração, porque o mês de agosto é o mês em que a igreja comemora a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do Evangelho de São Lucas, eu gostaria de olhar alguns detalhes com você. Então, a narrativa de São Lucas, a partir do verso 28, no capítulo 9, diz o seguinte: passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Nosso Senhor subiu ao monte para orar. Há uma tradição que reconhece nesse monte o Monte Tabor, mas é preciso entender esta linguagem do monte como nós encontramos nas Escrituras. E por isso, eu gostaria de, nesse primeiro momento, ir com você a carta aos Hebreus, no capítulo número 12, onde nós lemos o seguinte a respeito dessa experiência do povo de Deus na montanha. Em Hebreus 12, no versículo 18, o autor sagrado está falando daquela montanha antiga em que Moisés teve a manifestação de Deus. E no Novo Testamento, nosso Senhor transfigura num outro monte, como que atualizando e aperfeiçoando aquelas manifestações lá na antiga montanha. Então, o que está escrito em Hebreus 12 sobre a experiência do povo de Deus na montanha é útil e pode ser lido dentro desse mistério da transfiguração. Veja o que diz o versículo 18: em verdade, não vos aproximastes de uma montanha palpável, invadida por fogo violento, nuvem, trevas, tempestade, som da trombeta e aquela voz tão terrível que os que a ouviram suplicaram que ela não lhes falasse mais. O autor sagrado está se referindo àquela montanha lá no passado, àquela experiência de Deus no passado. Mas no Monte Tabor também nosso Senhor sobre a montanha é transfigurado, é transformado seu rosto.
e a voz de Deus se fez ouvir numa nuvem. E o seu rosto ficou iluminado e suas vestes ficaram brancas, e eles viram Moisés e Elias, e de novo Moisés agora na montanha. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo aos cristãos que a nossa experiência cristã é mais aperfeiçoada da montanha. Por quê? Porque não nos aproximamos de uma montanha palpável, material. Então essa montanha da transfiguração, apesar do episódio da transfiguração ter de fato acontecido, mas nos traz um ensinamento muito profundo. E então ele explica no versículo 22, Hebreus 12, 22, vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Ora, ele está dizendo que nós, os cristãos, nos aproximamos de uma montanha não palpável, mas sobrenatural, de todas estas graças e abundância de graças sobrenaturais que ele descreve aqui, como dizendo claramente do Deus vivo, juiz de todos, das multidões de anjos e santos, das miríades de anjos, inclusive das almas dos justos e da nova aliança no sangue de Jesus. O que é que ele está falando? A montanha da transfiguração é efetivamente a igreja. A igreja católica é a montanha da transfiguração, porque foi ela fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela experiência do Tabor, onde o Cristo transfigura-se, ele está dando aos seus discípulos uma visão, uma antevisão, antecipação da visão do grande mistério que é a igreja, na comunhão e na relação com ele. Por que eu quero falar desse tema? Porque nós em nossos dias vemos que há uma grandiosíssima confusão quando se fala em igreja. Igreja se tornou sinônimo para alguns de oportunidade de negócios. Para outros se tornou sinônimo de ponto de encontro, de shopping center da fé. Para outros, igreja se tornou sinônimo de alguma coisa desnecessária, obsoleta, que não é mais preciso que exista no meio da humanidade. Por quê? Porque houve uma verdadeira, desculpa a expressão, mas uma verdadeira avacalhação. De forma que a igreja se pulverizou e o termo igreja se tornou uma palavra profana. Uma palavra profana. Profanou-se a igreja. Então hoje nós temos uma experiência de igreja que faz com que as pessoas qualifiquem tudo por baixo. Meça tudo pelo mais raso. Então você chega numa vila, num bairro, numa cidade e pergunta a algumas crianças que estejam na esquina jogando futebol. Você diga para eles, onde é a igreja? E eles vão virar para você e perguntar qual. Mas não é porque eles estão perguntando qual, a igreja de Santa Teresinha, a igreja de São Judas, a igreja de Santo Antônio, a paróquia do Bom Jesus de Pirapora. Não, eles querem saber qual, porque existe uma multidão que se diz igreja, que se chama igreja, que se impõe este nome de igreja. E são, na verdade, portinhas aqui e portinhas de acolá. Onde isso é muito perigoso? É perigoso porque, na verdade, isso tudo não é igreja. E ao reduzir tudo ao termo igreja, a santa, única e gloriosa Igreja Católica se tornou também mais uma nessa multidão do mercado da fé. Não a igreja se tornou, mas na mente das pessoas se tornou, a linguagem que é feita.
Então a pergunta que eu faço é: qual é a experiência da igreja que você está fazendo? Hoje nós ouvimos as pessoas dizerem assim: igreja não importa, igreja não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém. Porque as pessoas estão traduzindo igreja por uma agregação de gente com finalidade de alguma espécie de culto religioso, que usam e manipulam coisas que não conhecem, e os santíssimos nomes de nosso Senhor Jesus Cristo e de seu Divino Pai e do Divino Espírito Santo. Então, esta proliferação de seitas que se ousam chamar Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tornou a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo desrespeitável. E aí, meus irmãos, as pessoas não sabem o que verdadeiramente é a Igreja. A Igreja é um mistério vivido em 3 esferas, em 3 mundos. Deus é o Criador dos mundos. Deus criou o mundo natural. Deus criou o mundo sobrenatural. E no mundo natural, Deus colocou o homem para experimentá-lo no mundo natural e depois continuar na eternidade a experiência de Deus no mundo sobrenatural. No mundo sobrenatural habitam as almas, habitam os anjos. E lá no mundo sobrenatural existe o mundo celestial e existe o mundo infernal, o mundo da condenação. E aí, algumas almas que não podem, por causa das manchas do pecado, não podem entrar no mundo celestial, mas não são merecedoras no mundo do inferno, estas almas passam por um estágio de preparação chamado purgatório, que é como a antessala do mundo celestial, do paraíso. A igreja é, portanto, a congregação, a reunião, a sociedade de todo este povo de Deus, de todos os eleitos do Cordeiro de Deus, dos batizados, dos católicos, que vivem no mundo natural e no mundo sobrenatural, seja no purgatório ou seja no paraíso celestial. Daí a igreja vive em 3 grandes dimensões. Ela vive uma dimensão terrena, chamada de igreja militante, ou seja, aquela igreja que milita, aquela igreja que anda neste mundo e cumpre a ordenança da evangelização e de viver segundo as boas normas e condutas do Evangelho, e de viver a caridade e de viver dos sacramentos. A igreja padecente, que é aquela que já não milita neste mundo, mas ainda não entrou nas glórias do paraíso e por isso padece no purgatório, já são salvos e já estão reunidos com Deus, mas dentro de um tempo necessário de preparação. E depois a igreja triunfante, que está na glória do paraíso celestial, onde possuem a visão beatífica de Deus, a visão de Deus, veem a Deus, contemplam a Deus face a face, como são contemplados. Para onde eu pretendo ir, eu gostaria que você também pretendesse. Esta igreja militante, padecente, triunfante, ela é esta montanha onde Cristo se manifesta, se transfigura. E esta igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo sobre uma rocha. Há mistérios, há sinais, há manifestações gloriosas. Ora, a transfiguração de Cristo só é possível de ser vista e de ser manifestada efetivamente na Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana não é uma instituição humana, não é uma agregação de crentes. A Igreja Católica Apostólica Romana é ela mesma, este mistério que acabamos de ler na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 22, que eu leio novamente para você. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus. E a palavra assembleia nas Escrituras
ela vem da palavra grega eclésia, de onde surge a nossa palavra latina igreja. Então, ele está dando toda a clareza do texto, toda a revelação. E ele diz aqui: então da Assembleia Festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus e de Deus, juízo universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição, enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Que grande mistério é a igreja. A grande tristeza que nós temos é de que os católicos não se apercebem. E às vezes nem mesmo católicos ordenados. Porque o esvaziamento dos sentidos tornou-se tão comum, tão esparramado, que a igreja por vezes se sente acanhada, diminuída, até mesmo os seus próprios processos de formação de seus pastores. Agora, você é de uma célula, eu sou de uma célula, nós somos células da comunidade Fanuel, e a comunidade Fanuel é ela um dom de Deus na igreja. Sem a igreja ela não existe, não é nada. Nós estamos inseridos nesse grande mistério e somos aqui um pequeno patamar, uma pequena paradinha nessa grande montanha da transfiguração, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a reunião de uma célula, ela participa desse mistério e deve participar. Nós não estamos em alguma coisa qualquer, numa reunião qualquer. Nós experimentamos verdadeiramente o mistério de Cristo, a sua presença, o seu poder e o seu propósito em realidade, porque estamos na igreja real. Então, participar do mistério da transfiguração é primeiramente compreender-se dentro desse grande mistério que é a igreja. Você tem pensado nisso? Você, quando lidera uma reunião de célula, quando ministra uma edificação, quando promove alguma atividade evangelizadora, quando tenta dar o discipulado, instruir um irmão, ganhar alguém, fazer uma atividade com a célula, na própria reunião da célula, percebe que está vivendo dentro de um mistério? Ou também está indo nessa infeliz estrada dos que perderam a fé? Não é que perderam a fé porque deixaram de crer que Deus existe. Isso é a fé dos demônios. Eles também sabem que Deus existe e tremem de medo. Mas perderam a fé genuína, verdadeira, que contempla o mistério e se humilha obediente, e aí experimenta a grande graça de Deus. Amados irmãos, nós estamos contemplando o mistério da transfiguração. Eu quero continuar com você a leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, onde ele nos conta o que aconteceu naquela manifestação gloriosa, magnífica de Nosso Senhor, na transfiguração diante de São Pedro, de São Tiago e de São João. E nós lemos o seguinte a partir do versículo 30. E eis que falavam com ele dois personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham deixado vencer-se pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra, e os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o.
E enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. A narrativa seguinte, continuando a transfiguração, nos contando sobre a transfiguração, nos mostra uma participação muito efetiva do apóstolo São Pedro. Eram 3 com Nosso Senhor: São Pedro, São Tiago e São João. E nós sabemos que São João e São Tiago eram irmãos, e que São Pedro era companheiro muito próximo de São João. Mas São Pedro é um personagem aqui muito interessante, porque nos grandes momentos da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, São Pedro sempre aparece com proeminência. Ele sempre aparece se antecipando aos demais discípulos, e isso é um grande ensinamento. Assim, na manifestação do mistério glorioso do Nosso Senhor Jesus Cristo, está São Pedro em evidência novamente. Está São Pedro se manifestando novamente. E nesta ocasião, ele adormecido, todos estavam adormecidos, mas acordaram e vendo a glória de Nosso Senhor, São Pedro se manifesta. Era uma atitude muito comum dele se manifestar, porque evidentemente ele era o líder do grupo dos discípulos, logo com Nosso Senhor Jesus Cristo, na relação com Nosso Senhor Jesus Cristo. Então São Pedro se manifesta, e ele, inclusive, atordoado pela situação e sem compreender a grande glória que ele contemplava, São Pedro diz algumas palavras que não tinham muito sentido para aquele momento, porque eles estavam embebidos de tamanha graça, de tamanha glória, e não compreendiam, eles estavam adormecidos antes. O que é muito semelhante ao que vai acontecer no Getsemane, quando também eles estão adormecidos, e Nosso Senhor vai chamá-los para orar com Ele, e vai chamar São Pedro para orar com Ele. Pedro, sempre Pedro. E o texto nos diz que a nuvem envolveu Nosso Senhor, e enquanto São Pedro falava, ele foi interrompido pela voz de Deus. Mas o texto não nos diz, não é? O texto diz assim, no verso 34, para sermos mais precisos. Diz antes que São Pedro não sabia o que dizia, mas dizem no verso 34: enquanto ainda se falava, veio uma nuvem, encobriu-os com sua sombra. Os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então da nuvem saiu uma voz: este é meu filho muito amado, ouvi-o. E os discípulos se calaram. A nuvem não diz, a palavra não diz que da nuvem veio uma voz que repreendeu São Pedro. E quando foi necessário repreender o apóstolo São Pedro, Nosso Senhor repreendeu. Então, São Pedro não estava falando bobagens, como algumas pessoas dizem. São Pedro estava falando em nome das multidões que contemplam a glória de Nosso Senhor. São Pedro está falando em nome da igreja, porque a igreja é o Monte Tabor. São Pedro está falando palavras que têm um profundo sentido de fazer as tendas para que ali habitasse a glória de Deus. Não é? Por quê? Porque o homem, o ser humano, quer experimentar a glória de Deus. E a igreja é o lugar da manifestação da glória de Deus. Mas a igreja neste mundo não pode reter a glória de Deus. Ela está numa experiência militante. Ela só poderá contemplar a glória de Deus lá na experiência triunfante, na igreja que está no paraíso celestial. São Pedro fala em nome desse atordoamento dos homens, das mulheres, dos batizados que contemplam a glória do Altíssimo, que gostariam de retê-lo. Um episódio semelhante é na ressurreição do Nosso Senhor, quando Santa Maria Madalena encontra Nosso Senhor ressuscitado no jardim do sepulcro, e ela quer segurar Jesus, e Nosso Senhor diz: não me toque, não me retenhas, ainda não subi para o meu Pai. É um desejo da alma, um desejo dos batizados que contemplam o mistério, de quererem segurar esse mistério, essa glória, esta graça, nessa experiência natural que nós temos. Mas a igreja vai participar plenamente disso lá no paraíso. Então São Pedro não sabia o que falava, não é porque falava bobagens,
É porque realmente ele falava em nome das grandes multidões que gostariam de segurar aquela glória. Pedro fala em meu nome, fala em seu nome. Por quê? Porque quem é São Pedro? O Evangelho de São Mateus, se eu vou lá com você, no capítulo 16, vai nos dizer quem é São Pedro. São Pedro não é um simples pescador da Galileia. A verdade sobre São Pedro está nos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o pescador da Galileia se chamava Simão. Pedro foi um codinome que nosso Senhor deu àquele pescador chamado Simão. Um codinome que significa pedra, que significa a rocha. E por que nosso Senhor falou isso? Porque nosso Senhor está revelando a verdade sobre quem é São Pedro. Esse mesmo Pedro que falou no dia da transfiguração, esse mesmo Pedro que foi sustentado por nosso Senhor Jesus Cristo durante a paixão, esse mesmo Pedro que vai ser cheio do Espírito Santo e vai falar em nome de todos os discípulos na manhã de Pentecostes, esse mesmo Pedro que vai ser por fim martirizado em Roma, na montanha do Vaticano. Este Pedro está dito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Lembre-se que lá no Monte da Transfiguração, Deus disse: ouvi-o, este é o meu Filho. Quem é o Filho do Homem? As pessoas não podiam saber, elas estavam distantes do mistério, mas nosso Senhor não quer, Ele quer saber até onde os discípulos estão compreendendo. Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu. Toma a palavra ele, novamente em nome do grupo, em nome do colégio apostólico. E o que é que ele vai dizer? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele está falando o que a voz falou naquela montanha. Você acha que São Pedro sabia o que ele falava aqui também? Também não sabia o que falava, porque ele está falando movido por uma grande graça. Prova disto é o que nosso Senhor diz no verso 17. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, agora vamos saber quem é São Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E mais, nosso Senhor diz, verso 19, eu darei a quem? A Pedro, as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. E qual foi a atitude dos discípulos lá no fim da transfiguração? Está aqui no verso 36, olha, e quando ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. O Evangelho está nos falando dos grandes mistérios da manifestação do nosso Senhor. A igreja é a montanha da transfiguração. E São Pedro fala porque Pedro está intimamente ligado ao mistério da igreja. Pedro é mais do que um homem. Pedro é um ministério na igreja. É o ministério do supremo pastor visível da igreja, que é o pontífice romano, que é o Santo Padre, o Papa. Ora, por que eu venho tocar esse assunto com você? Porque eu falava já antes, na primeira parte desse ensinamento, de como nós estamos atordoados no meio dessa bagunça a que chamam igrejas, e nos distanciam do grande mistério e ainda não bebemos como deveríamos. Nossas células não vivenciam o que deveriam vivenciar. Nossa evangelização se acanha, como se nós estivéssemos
competindo com alguém. A igreja não compete com ninguém, porque quem já venceu não precisa mais participar de competições. Feliz é o homem que, ouvindo o apelo, vem e toma parte do rebanho da grei de nosso Senhor Jesus Cristo e se deixa chefiar pelo vigário de Cristo, que é o apóstolo São Pedro, que é São Pedro, que é o Papa. Feliz é o homem. Quem, ouvindo o apelo, não atende, dará contas no dia do juízo. Nossa parte de evangelizar, de anunciar, é para que as pessoas, ouvindo, venham e se coloquem no redil, se coloquem no rebanho. Ora, mas em nossos dias há grande confusão. Então eu quero dizer a você, como um líder de célula, como um evangelizador dentro de uma célula, você faz parte de um redil, esse redil tem um pastor, e esse pastor se manifesta de forma visível. Ele tem uma cabeça visível, que é o Santo Padre, o Papa, o Sumo Pontífice. Nós estamos conectados diretamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte de um grande mistério. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você compreenda o que é a transfiguração. Eu quero que você compreenda o que é o mistério da igreja. Eu quero que você compreenda que as nossas células, elas não são grupinhos para rezar, elas não são grupinhos para discussão, elas não são grupinhos para reflexão bíblica. As nossas células são participação no mistério. Então nossa comunidade, nosso carisma, nossa missão está enraizada nesse mistério. E daí é necessário que se abram os nossos olhos e nós possamos ver, ouvir, apalpar o mistério da vida que está em nosso Senhor Jesus Cristo, manifesto unicamente, completamente, subsistindo na Igreja Católica Apostólica Romana. Ainda que possa haver perturbações dentro da própria igreja, ainda que até pastores possam se confundir devido à grande confusão de nossos dias, ainda que seja assim, ainda que fosse possível, e ainda que seja possível, que o próprio apóstolo São Pedro, que o próprio Santo Padre Papa viesse a se confundir no meio de tanta tribulação como vivemos, nós sabemos que o apóstolo São Pedro, primeiro Papa, também se confundiu no momento da paixão de Cristo, mas nosso Senhor o sustentou e depois ele se levantou e ele disse: Pedro, eu orei por ti, vai agora e levanta os teus irmãos. Ainda que o Papa viesse a se confundir, uma luz divina iria acordá-lo no momento algum, no momento qualquer, e ele iria de novo tomar a chefia da barca do rebanho, e todos nós, fiéis a Jesus, marcharemos, navegaremos na direção certa, ainda que enfrentando mares revoltosos, mas chegaremos na glória do paraíso. A tua célula é participação no mistério, e um mistério para colocar pessoas na glória do paraíso. Mas só se entra na glória passando pela militância deste mundo. Então, hoje é tempo de entrarmos nesse mistério. Eu quero que você reze com isso, que você entre nisso, que você peça a revelação, entendimento a Deus, que você se coloque assim diante de Deus e diga: Senhor, abre os meus olhos, meus ouvidos. Eu não quero ficar no meio da turba, da confusão, mas eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero entender. E aí você verá que a sua célula será fecunda e atraente, não por causa de muitas peripécias, não por causa de muitas iniciativas, mas porque o grande mistério do nosso Senhor se manifestará através de nós. Deus nos abençoe a todos e que tenhamos a graça de ter essa intercessão do apóstolo São Pedro e da Virgem Maria Santíssima, a Mãe da Igreja. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.